preço da passagem na rodoviária é mais cara do que no Buser, justamente por isso, porque você está pagando não só a passagem para você ir da sua cidade para uma outra cidade, mas você está pagando também por essa burocracia, por essa infraestrutura gigantesca para supostamente te dar uma proteção, né, que a gente sabe que não funciona tão bem assim. Fala, eu sou o Guilherme do Esta Fortuna e esse vídeo ele é um protesto, mas você vai entender o porquê que eu tô falando disso. E se você ficar comigo até o final, eu vou literalmente te dar dinheiro e também uma forma de você economizar. Basicamente o que está acontecendo é o seguinte, talvez você já tenha ouvido falar, talvez ainda não, mas existe uma empresa, um aplicativo chamado Buser. O Buser, ele é praticamente, a gente pode definir ele como o Uber dos ônibus. Então, como é que funciona isso? Basicamente, se você quer ir de uma cidade para outra, você quer ir, sei lá, do Rio para São Paulo, ou outro trajeto aí da sua cidade para uma outra cidade, você pode baixar esse aplicativo, colocar ali o trajeto e ver se tem algum ônibus indo para o seu destino, para o destino que você quer. Então ele funciona de uma forma muito semelhante ao Uber. O que o Buser faz é conectar empresas de turismo que possuem ônibus a pessoas que querem viajar. Então, por exemplo, se você quiser fretar um ônibus, você quer fazer uma viagem com seus amigos, uma excursão e quer fretar um ônibus, você pode entrar em contato com uma empresa de turismo, fazer a cotação, aí você faz o contrato com essa empresa e pode ratear o custo desse frete com seus amigos. Então o frete deu, sei lá, R$1.000, tem 30 amigos, você divide 1.000 por 20, cada um paga a sua parte. O que o Buser faz é exatamente isso, só que de forma automática através de um aplicativo. Então se tem um determinado trajeto, por exemplo, Rio-São Paulo, e eu tenho uma empresa de turismo e eu tenho um ônibus parado, porque se eu não estiver fazendo excursão, ônibus parado na minha garagem é prejuízo para mim, eu posso disponibilizar o meu ônibus, o meu veículo ali no aplicativo, dizendo que eu aceito fazer esse trajeto do Rio para São Paulo. Então eu disponibilizo um ônibus e um funcionário meu, né, um motorista da minha empresa, ou 2 motoristas, dependendo do trajeto. E aí pessoas que querem viajar para aquele destino, para estar no Rio e quer ir para São Paulo, ela vai entrar no aplicativo, vai buscar e vai reservar a sua vaga. E aí eu determino ali um número mínimo de passageiros que eu quero para garantir que aquela viagem vai acontecer. Então quando atingir aquele número mínimo, eu digo que a viagem vai acontecer naquela data e hora marcada e está tudo certo. As pessoas vão no ponto de encontro e fazem a sua viagem. Então, como o Buser elimina uma série de burocracias, uma série de intermediários, a viagem fica muito mais barata. Só para você ter uma ideia da diferença de preço, fiz uma pesquisa rápida aqui no Google e uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, numa grande empresa conhecida, você pegando ônibus na rodoviária, no leito, custa R$ 279,99 mais taxa. Ainda tem uma taxa aqui que não está dizendo qual é, mas beleza. Vamos considerar que é esses R$280 aí aproximadamente. E pelo Buser, uma viagem na mesma data aqui, de leito também, do Rio de Janeiro para São Paulo, custa R$ 99,90. Então é um desconto de 65%. E a empresa, a Buser, ela garante que os descontos variam de 30% a 60%. Então você vê que aqui o desconto é até maior, ou seja, eliminando intermediários, eliminando toda a burocracia e etc., você consegue uma passagem muito mais barata através do Buser. Agora, obviamente, assim como aconteceu com o Uber, o que vem acontecendo ultimamente é um ataque a essa empresa. Então, a concorrência, né, as empresas que estão ali estabelecidas já, elas não gostam de concorrência. Então, elas estão utilizando o Estado, digamos assim, os políticos e tal, e a lei estatal, para poder tentar impedir essa empresa de funcionar. E recentemente, no Paraná, inclusive, essa empresa, a Buser, foi proibida de operar no estado do Paraná. Então, isso, a primeira vez que eu ouvi falar dessa empresa, eu pensei justamente isso, cara, daqui a pouco vai ter alguém reclamando, porque é o que a gente viu acontecendo com o Uber. Agora o que a gente sabe também que vai acontecer pela experiência do Uber e por toda a experiência com uma nova tecnologia que entra no mercado, é que a partir do momento em que as pessoas conhecem aquilo, a partir do momento em que a informação chegou de que existe uma forma melhor de fazer alguma coisa, não tem como ir contra isso. Não vai ter como ninguém brigar contra esse avanço do Buser. Daqui a pouco vai ter
um Uber do avião, um Uber do helicóptero, como já tem na real. Então, só que de forma mais acessível, né? Então, para você entender como que funciona o sistema atual, né, de ônibus e etc. Basicamente, se você prestar atenção na cidade aí onde você mora, pensa o seguinte, pensa na cidade onde você mora e o principal trajeto, a principal cidade para onde as pessoas vêm e vão, tá? Então, pensa nisso. Basicamente, se você refletir um pouco, você vai perceber que as empresas que fazem, as empresas de ônibus, ou a empresa, às vezes é só uma, que fazem esse trajeto, são praticamente as mesmas há décadas, tá? Então, o que acontece hoje em dia é que existem monopólios ou oligopólios garantidos pelo Estado. Então, o Estado ele cria as suas regulações, né, as suas formas de controlar aquele mercado para colocar barreiras de entrada para novas empresas, barreiras de entrada para concorrência, de forma que assim ele consegue proteger aquelas empresas que estão ali já estabelecidas, que na real, se você for observar, são amiguinhos dos políticos, ou às vezes são até empresas de políticos ou de pessoas envolvidas com o governo de alguma forma. Então, é por isso que se torna tão mais caro do que o livre mercado. Quando vem uma iniciativa como o Uber, como o Buzzer, né, que a gente está falando aqui, o Buzzer, na verdade, ele elimina o intermediário, ele elimina uma série de intermediários dentro do espaço da rodoviária, taxas que as empresas precisam pagar para as rodoviárias, autorizações que precisaria do governo e etc. E ele simplesmente faz essa ponte das empresas que têm ônibus, das pessoas que querem pegar o ônibus, e acabou. A empresa ela consegue eliminar, consegue diminuir a centralização do controle sobre esse mercado. Então, o que está acontecendo hoje no mundo com essa economia compartilhada é um movimento de descentralização. E isso elimina intermediários e barateia os custos para nós, para os consumidores, o que é muito bom, tá? Muito bom para a gente, muito bom para a economia como um todo. Concorrência é sempre muito bom. Mas beleza, acontece também o seguinte: existe toda essa burocracia, a legislação dando autorização, a estrutura das rodoviárias, todo mundo precisa de autorizações e liberações do governo pelo seguinte: existe, junto com a demanda pelo transporte, com a demanda de das pessoas de saírem de um lugar e ir para um outro lugar, junto com essa demanda existe também a demanda por segurança, porque eu não quero entrar num ônibus ou no carro de qualquer pessoa para me locomover. Eu quero também ter a segurança de que aquela pessoa não vai me fazer mal, ou de que esse veículo tem condições razoáveis para fazer esse transporte, né? Então é por conta dessa demanda que o governo oferece esse serviço. Então, quando o governo ele cobra taxas e alvarás e etc. para autorizar uma determinada empresa a fazer o transporte, é como se ele estivesse dando o carimbo dele ali, o selo dele, de que você pode confiar naquela empresa. E é por isso que você vai na rodoviária e pega qualquer ônibus ali dentro da rodoviária sem medo, assim, apesar de isso ser um pouco falho, obviamente, mas você pega ali sem medo porque você confia nessa estrutura, nessa infraestrutura que foi montada ali ao longo dos anos. Agora, com a tecnologia, uma empresa como o Uber, como a 99 ou até como o Buzzer fazem provar que através da tecnologia a gente não precisa mais do governo dando autorização. Hoje em dia, a maioria das pessoas, pelo menos que pensam em ir de um bairro para o outro dentro da sua cidade, de carro, elas não pensam mais em táxi, elas automaticamente pegam o celular e chamam o Uber, chamam o 99, chamam o Cabify ou qualquer outro aplicativo do tipo. E você não se preocupa mais com a questão da segurança, porque o próprio aplicativo ele te dá esse aval. O próprio aplicativo funcionou como o governo, né, que dava o certificado, que botava o selo dele lá, o carimbo, para dizer que você pode confiar naquele motorista, naquele carro, naquela empresa. Então, o Buzzer faz a mesma coisa. Ele vai aceitar ali, obviamente, empresas que ele acredita que têm veículos bons, carros, ônibus
em perfeito estado e etc. Porque o buzzer também não quer ferir a imagem dele. O buzzer não quer que um passageiro fale: nossa, eu peguei um buzzer e o ônibus estava caindo aos pedaços, etc. O buzzer não quer isso. Então, o próprio buzzer, ele faz essa verificação e dá o selo dele. Então, quando você pega um Uber ou pega um ônibus através do buzzer, você já tem esse selo, entendeu? Você não precisa do Estado para isso. E aí, eliminando todos esses intermediários e toda essa burocracia, cara, imagina a quantidade de gente que tem na NTT, todos esses órgãos que determinam, sabe, se um ônibus, se uma empresa pode ou não circular, quais são as rotas, etc. Imagina o quanto que é cara essa estrutura. E o preço da passagem na rodoviária é mais cara do que no buzzer justamente por isso, porque você está pagando não só a passagem para você ir da sua cidade para uma outra cidade, mas você está pagando também por essa burocracia, por essa infraestrutura gigantesca para supostamente te dar uma proteção, né? Que a gente sabe que não funciona tão bem assim. E isso é a prova de que as soluções vindas pelo livre mercado são muito melhores e muito mais baratas do que as soluções vindas do Estado. Então, eu quero aqui fazer um protesto, né? Um protesto contra esses ataques que o buzzer está sofrendo, os ataques que com certeza ainda vão sofrer, porque, cara, as empresas que existem de ônibus são muito grandes e muito poderosas e com certeza tem muito conchavo com os governos e etc., com os políticos, e com certeza eles vão fazer muita pressão, porque assim, eles sabem, é como o taxista sabe que não tem como mais brigar com o Uber, já era, mas ele vai tentar prorrogar a adoção em massa daquilo. Então eu quero fazer um protesto contra isso e a favor da liberdade minha e sua de escolher. Se você se sente mais seguro, cara, e se você acha melhor pegar um ônibus na rodoviária e etc, cara, ótimo, você tem o direito de escolher e de ir lá na rodoviária. Agora, se você quer economizar, ou se você gostou, já pegou e etc, e gosta do serviço dos ônibus do buzzer, então pegue o ônibus do buzzer. Se você quer ir com o cicrano ali, que dá carona na esquina, você vai com o cicrano que dá carona na esquina. Então, a minha briga é pela liberdade. O meu protesto é pela liberdade. De todos nós termos a liberdade de escolher, sem que ninguém venha com uma leizinha aqui e ali dizer: ah, não, você não pode escolher isso, você tem que escolher somente aquilo que eu acho que é bom, né? Então é engraçado isso, porque o Estado, o governo, ele acredita que nós temos toda a capacidade de votar, ele dá pra gente o direito de votar, né? Mas ele acredita que a população, né, as pessoas são um bando de imbecis que não podem escolher o transporte que é melhor para elas, né? Então você tem o direito de votar, mas para você escolher o transporte é melhor eu fazer por isso, porque você é um imbecil. É isso que passa pela cabeça de um político, né, de um burocrata. Então o meu protesto é contra isso. Se você ainda não utilizou, se você não tem o buzzer, faz o seguinte, eu botei um link aqui na descrição para você baixar esse aplicativo. Se você costuma ou se você em algum momento faz viagens de uma cidade para outra, Rio, São Paulo, Rio, Minas, São Paulo, Minas, cara, qualquer cidade do Brasil que tenha esse serviço, que tenha cobertura do buzzer, então vai lá, cara, baixa o aplicativo, utilize ele, pesquise, teste pelo menos uma vez. Eu não estou ganhando nada da buzzer, a buzzer não está me patrocinando, é importante falar isso. A buzzer nem sabe que eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas eu estou fazendo pela liberdade, beleza? Então eu apoio qualquer empresa ou qualquer iniciativa que seja a favor da liberdade, inclusive a liberdade de escolha. Então vai lá, clica no primeiro link da descrição aqui para você baixar o aplicativo da buzzer no seu celular e passar a utilizar essa alternativa que é muito mais barata e também bastante segura com relação aos ônibus monopolizados e oligopolizados pelo Estado, beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você quer divulgar essa mensagem para que mais pessoas conheçam essa iniciativa buzzer e entendam a importância da liberdade, compartilha com seus amigos. E também, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve e assiste também esses outros vídeos aqui que eu estou te recomendando. Fechado? Então até o próximo vídeo. Valeu!